Carta número 15. Querido Wormwood, evidentemente eu já tinha percebido que os humanos estão passando por um momento de calmaria em sua guerra europeia, que eles ingenuamente chamam de A Guerra. E não fico nem um pouco surpreso que o mesmo ocorra com os anseios do seu paciente. Devemos encorajar a situação ou mantê-lo preocupado? O medo apavorante e o excesso de confiança absurdo são ambos estados de espírito desejáveis. A escolha traz à tona questões relevantes. Os humanos vivem no tempo, mas o nosso inimigo destinou-lhes a eternidade. Acredito, portanto, que ele quer que se preocupem basicamente com duas coisas: a eternidade em si e aquele ponto do tempo que eles chamam de presente. Pois o presente é o ponto no qual o tempo toca a eternidade. Apenas com o momento presente, os humanos têm uma experiência análoga àquela que o nosso inimigo tem da realidade como um todo. Somente nele eles possuem a liberdade e a realidade. Assim, ele os deixa constantemente preocupados ou com a eternidade, o que significa preocupar-se com ele, ou com o presente. Quer meditando sobre a eterna união com ele ou separação dele, quer obedecendo a atual voz da consciência, carregando a cruz atual, recebendo a graça atual e dando graças pelo prazer atual. Nossa meta é afastá-los do eterno e do presente. Tendo isso em mente, às vezes tentamos um humano a viver no passado, uma viúva ou um pesquisador, por exemplo. Mas isso tem um valor limitado, pois eles possuem algum conhecimento real do passado, e o passado tem uma natureza definida, e desse modo assemelha-se à eternidade. É bem melhor fazê-los viver no futuro. As necessidades biológicas já fazem com que todas as suas paixões apontem nessa direção, de modo que o pensamento sobre o futuro sempre instiga a esperança e o medo. Eles também desconhecem o fato. Então, ao fazê-los pensar sobre o futuro, nós estamos fazendo com que eles pensem em coisas irreais. Em uma palavra, o futuro é, de todas as coisas, aquela que menos se assemelha à eternidade. É a parte mais totalmente temporal do tempo, pois o passado está congelado, não flui mais, e o presente está eternamente iluminado. É por isso que damos o nosso apoio a maquinações racionais, como a evolução criativa, o humanismo científico ou o comunismo, os quais fazem com que os homens se apeguem ao futuro, ao próprio âmago da temporalidade. Desse modo, todas as falhas humanas têm suas raízes no futuro. A gratidão tem os olhos no passado e o amor no presente. O medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm os olhos no futuro. Não pense que a luxúria é exceção. Quando se obtém o prazer no presente, o pecado, que é a única coisa que nos interessa, já cessou. O prazer é apenas parte do processo que lamentamos e que eliminaríamos se pudéssemos, sem com isso eliminar o pecado. É a contribuição do inimigo e é, portanto, experimentada no presente. O pecado, que é a nossa contribuição, tinha os olhos no futuro. Obviamente, o inimigo deseja que os homens pensem também no futuro, apenas o suficiente para planejar agora os atos de justiça ou caridade que provavelmente farão parte das tarefas do dia de amanhã. A tarefa de planejar as tarefas do dia seguinte é a tarefa do dia de hoje. Embora a peça emprestada do futuro, a sua essência, o dever, como todos os deveres, está no presente. Mas isso já é entrar em detalhes irrelevantes.
Ele não quer que os homens ofereçam suas almas ao futuro, que depositem tudo o que tem de valioso nele, mas nós queremos. O seu ideal é o homem que, depois de ter trabalhado o dia inteiro pensando na posteridade, se essa for a sua vocação, logo depois esquece completamente o assunto e o deixa aos encargos do céu, retornando imediatamente ao estado de paciência e gratidão que o presente exige. Nós, no entanto, queremos um homem atormentado pelo futuro, assombrado por visões de um céu ou de um inferno iminente sobre a terra, e pronto a desobedecer às ordens do inimigo no presente, se ao fazê-lo ele acreditar que poderá obter o céu ou evitar o inferno, e dependente por sua fé no sucesso ou no fracasso de planos cujo objetivo ele não viverá o suficiente para presenciar. Queremos uma raça inteira de seres perpetuamente em busca do fim do arco-íris, jamais honestos, jamais gentis, jamais felizes agora, e sempre usando toda a dádiva verdadeira que lhes é concedida no presente como mero combustível para poderem encher de dádivas o altar do futuro. Daí se segue que, se tudo sair como planejado, em geral será melhor deixar o seu paciente sempre num estado de ansiedade ou esperança, não importa muito qual dos dois, em relação a essa guerra do que deixá-lo viver o presente. Mas a frase viver o presente é ambígua. Ela pode descrever um processo que na verdade está tão relacionado com o futuro quanto a própria ansiedade. O seu paciente talvez não se preocupe com o futuro, não porque ele se preocupa com o presente, mas porque se convenceu de que o futuro será aceitável. Enquanto essa for a verdadeira causa da sua tranquilidade, ela nos será de grande proveito por fazê-lo acumular somente decepções e, portanto, causar mais impaciência quando suas falsas esperanças não forem atendidas. Se, por outro lado, ele estiver consciente dos horrores que o futuro pode lhe reservar e estiver rezando para obter as virtudes com que poderá enfrentá-los e, ao mesmo tempo, estiver preocupado com o presente, apenas porque nele estão todo o dever, toda a graça, todo o conhecimento e todo o prazer, seu estado de espírito não nos valerá de nada e deverá ser atacado imediatamente. Aqui, mais uma vez, nosso departamento de filologia fez um excelente trabalho. Tente usar a palavra complacência com ele. Mas é claro, é mais provável que ele esteja vivendo no presente, devido a alguma outra razão, simplesmente porque tem boa saúde ou porque gosta do seu emprego. O fenômeno então seria apenas natural. Ainda assim, eu daria um jeito de acabar com ele se fosse você. Nenhum fenômeno natural está realmente a nosso favor. E, afinal de contas, por que a criatura deveria ser feliz? Afetuosamente seu tio, Screwtape. Carta número 16. Querido Wormwood, você mencionou casualmente em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja e uma apenas desde que se converteu e que não está totalmente satisfeito com ela. Posso perguntar o que você tem em mente? Por que até o momento não tenho nenhum relato seu sobre as causas da fidelidade dele a essa paróquia? Não percebe que, ao menos que essa fidelidade se deva à indiferença, ela é algo bastante ruim? Certamente você sabe que, se pode curar um homem do seu hábito de ir à igreja, a melhor coisa a fazer em seguida é fazê-lo percorrer toda a vizinhança em busca da igreja que combina com ele, até que ele se transforme num degustador, um connoisseur de igrejas. As razões para isso são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura paroquial deve sempre ser atacada, porque já que promove a união num espaço físico,
Sem com isso ser capaz de promover uma união de preferências, ela congrega em si pessoas de classes e disposições diferentes num tipo de união que o inimigo deseja. O princípio da congregação, por outro lado, faz de cada igreja um tipo de clube e, caso dê certo, num grupo fechado ou facção. Em segundo lugar, a busca por uma igreja que combine com ele faz do homem um crítico, quando, na verdade, o inimigo quer que ele seja apenas um aprendiz. O que ele quer do leigo que vai à igreja é uma atitude que pode, de fato, ser crítica, no sentido de rejeitar aquilo que é falso ou imprestável, mas que é totalmente desprovida de julgamento crítico, no sentido de não perder tempo pensando sobre aquilo que rejeita. Na verdade, é uma atitude aberta, com uma receptividade humilde e a crítica a tudo aquilo que possa alimentar-lhe a alma. Viu só como ele se rebaixa, o quanto é pouco espiritual e irremediavelmente vulgar? Essa atitude, especialmente durante os sermões, cria a condição bastante deletéria à nossa política, na qual uma alma humana passa a ser capaz de aproveitar a superficialidade. Praticamente não há sermão ou livro que não seja perigoso para nós, caso seja apreciado nesse estado de espírito. Portanto, faça o favor de se apressar para fazer com que esse idiota visite as igrejas das redondezas o mais rápido possível. O seu desempenho até o momento não foi exatamente o que se pode chamar de satisfatório. Fiz uma pesquisa sobre as 2 igrejas mais próximas dele. Ambas possuem certas qualidades. Na primeira delas, o vigário está há tanto tempo engajado em diluir a fé, com o objetivo de fazer dela algo mais palatável para uma congregação supostamente incrédula e obstinada, que agora é ele quem choca os paroquianos com a sua falta de fé e não o contrário. Ele já conseguiu minar o cristianismo em várias almas. Sua conduta durante a missa também é admirável, de modo que elimine todas as dificuldades para os leigos. Ele abandonou tanto as prédicas quanto os salmos do dia. E agora, sem que ele mesmo perceba, está preso num ciclo infinito composto por seus 15 salmos favoritos e 20 sermões favoritos. Portanto, não corremos o risco de que ele e seu rebanho alcancem, através das Escrituras, alguma verdade que já não lhe seja conhecida. Mas talvez o seu paciente não seja tolo bastante para essa igreja. Talvez não ainda. Na outra igreja, temos o Spike. Os humanos costumam ficar confusos quando tentam compreender a grande variedade das opiniões dele. Afinal, num dia ele é quase um comunista. E no outro, não está muito longe de ser um certo fascismo teocrático. Um dia, comporta-se como um escolástico. No outro, está pronto a negar completamente a razão humana. Num dia, está mergulhado em política. E no dia seguinte, declara que todas as nações do mundo estão igualmente sob julgamento. Nós, é claro, enxergamos o vínculo que está por trás de tudo isso. O ódio. Esse homem não consegue fazer um sermão que não seja previamente calculado para chocar, causar tristeza, confundir ou humilhar seus pais e os amigos destes. Um sermão aceitável para essas pessoas seria para ele tão insípido quanto analisar a métrica de um poema. Há também uma certa desonestidade nele, o que é bastante promissor. Nós lhe estamos ensinando a dizer coisas como o ensinamento da igreja é, etc., quando na verdade ele quer dizer tenho quase certeza que li isso recentemente nas obras de Jack Maritain ou coisa que o valha. Mas devo alertá-lo, Wormwood, de que ele tem um defeito fatal. Ele realmente acredita. E isso ainda pode pôr tudo a perder. Ambas as igrejas, no entanto, têm um ponto em comum. São igrejas partidárias. Acho que eu o alertei anteriormente de que,
Se você não consegue fazer com que o seu paciente fique longe da igreja, você deverá, ao menos, fazê-lo ficar profundamente ligado a algum grupo dentro dela. Com isso, eu não quero dizer que ele deva se sentir assim devido às questões realmente doutrinais. Quanto mais indiferente ele for a elas, melhor. Nós não dependemos essencialmente das doutrinas para produzir hostilidade. A verdadeira diversão está em fomentar o ódio entre aqueles que dizem missa e aqueles que dizem santa comunhão, quando nenhum dos lados sequer seria capaz de afirmar a diferença entre, digamos, a doutrina de Hooker e a de Tomás de Aquino com argumentos que se sustentem por mais de 5 minutos. E todas aquelas coisas completamente irrelevantes, velas, paramentos, etc., também oferecem um vasto campo de ação para nós. Conseguimos eliminar quase por completo da mente dos homens o que aquele sujeito pestilento chamado Paulo costumava ensinar sobre a comida e outros supérfluos, isto é, que os humanos sem peso na consciência devam sempre aquecer aos humanos adeptos da contrição. É de imaginar que eles não poderiam deixar de perceber a aplicação de tudo isso. Seria natural esperar que o paroquiano da igreja inferior se ajoelhasse ostensivamente. A igreja angliana divide-se basicamente em 2 facções. A High Church, igreja superior, adepta de cerimônias, paramentos, etc., que lembram as do rito católico, e a Low Church, igreja inferior, adepta do despojamento e da simplicidade. Se ajoelhasse ostensivamente e fizesse o sinal da cruz como exemplo, para impedir que a fraca consciência do seu irmão superior fosse tomada pela falta de reverência, e que o da igreja superior se abstivesse de fazer essas coisas para não induzir seu irmão inferior ao erro da idolatria. E assim seria, se não fosse o nosso árduo trabalho. Sem ele, a grande variedade de diferenças dentro da igreja anglicana talvez tivesse se tornado um verdadeiro manancial de caridade e humildade. Afetuosamente seu tio, Screwtape. Carta 17. Querido Wormwood, a maneira desdenhosa com que você se referiu à gula como meio para capturar mais almas na sua última missiva apenas demonstra sua ignorância. Uma das grandes realizações dos últimos 100 anos foi solapar a consciência dos homens quanto ao assunto, de tal forma que agora você raramente encontra um sermão ou uma consciência atribulada com esse assunto em toda a Europa. Isso foi alcançado principalmente graças a nós, que concentramos nossos esforços na gula da delicadeza e não na gula do excesso. Eu vi no dossiê, e você pode obter informações a respeito através de Gomalósio, que a mãe do paciente é um bom exemplo disso. Ela ficaria assombrada se soubesse, um dia espero ela saberá, que toda a vida dela esteve atrelada a esse tipo de sensualidade, a qual lhe passa despercebida pelo fato de as quantidades envolvidas serem pequenas. Mas o que importa a quantidade se nós pudermos usar o estômago e o paladar humanos para produzir queixas, impaciência, falta de caridade e egoísmo? Gomalósio tem essa mulher na palma da mão. Ela é um verdadeiro terror para seus anfitriões e seus empregados. Ela sempre declina aquilo que lhe é oferecido, para depois dizer, com um suspirozinho recatado e um sorriso: "Ah, por favor, tudo o que eu quero é uma xícara de chá bem fraquinho, mas não muito fraquinho, e um pedaço pequenininho de nada de uma torrada bem torradinha." Você percebe o que digo? Já que aquilo que ela quer é menor e mais barato do que aquilo que está na sua frente, ela nunca reconhece como gula sua determinação de obter exatamente o que quer, por mais trabalho que dê para os outros.
No mesmo instante em que acha que está praticando a temperança, ela está satisfazendo seus desejos. Num restaurante lotado, ela dá um gritinho para o prato que alguma garçonete visivelmente sobrecarregada de trabalho põe na sua frente e diz: "Ah não, é muita comida, leve isso embora e me traga só a quarta parte disso tudo." Se confrontada a respeito, ela dirá que fez isso para evitar o desperdício. Na verdade, ela o faz porque essa nuance de delicadeza a qual nós a acorrentamos faz com que seja um insulto para ela a visão de mais comida do que a quantidade desejada. O grande valor do discreto trabalho que Gomalósio tem realizado ao longo dos anos com essa senhora pode ser percebido pelo modo com que o estômago dela agora domina toda a sua vida. A mulher está naquilo que pode ser chamado de estado de espírito tudo o que eu quero. Tudo o que ela quer é uma xícara de chá feita do jeito certo, ou um ovo cozido no ponto certo, ou uma fatia de pão torrada da maneira certa. Mas ela nunca encontra um empregado ou um amigo que consiga fazer essas coisas da maneira certa. Porque o certo dela esconde uma exigência insaciável quanto aos prazeres do paladar que ela está resgatando do seu passado. Um passado por ela descrito como a época em que era possível encontrar bons empregados, mas conhecido por nós como a época em que era mais fácil agradar seus sentidos. E ela tinha prazeres de outra espécie, as quais a deixavam menos dependente dos prazeres da mesa. Nesse interim, o desapontamento diário produz um péssimo humor todos os dias. Cozinheiras acabam pedindo demissão e os amigos ficam distantes. Se uma única vez o inimigo chega a pôr em sua cabeça a mais leve desconfiança de que ela tem um interesse excessivo por comida, Gomalósio contra-ataca, sugerindo que ela mesma não se importa com o que come, mas gosta de ter a comida preparada direitinho para o seu menino. Na verdade, é claro, essa sua mesquinharia sempre foi uma das grandes causas de desconforto doméstico para seu filho durante muitos anos. Bem, o seu paciente é filho dela. Apesar de você dar o melhor de si, e com razão, em outras frentes, seria bom também começar a agir quanto a essa questão da gula. Como o seu paciente é homem, é pouco provável que ele caia na armadilha do tudo que eu quero. É mais fácil transformar os homens em glutões com a ajuda da vaidade. Eles devem pensar em si mesmos como grandes conhecedores de gastronomia. Devem ficar alegres por terem achado o único restaurante da cidade onde a carne é preparada do jeito certo. O que começa como vaidade pode ser gradualmente transformado em hábito. Mas qualquer que seja a maneira de abordar o assunto, o melhor a fazer é deixar o seu paciente num estado em que negar-se qualquer prazer, seja ele qual for, champanhe ou chá ou cigarros, acabará por deixá-lo irritado, porque então, Wormwood, a caridade, a justiça e a obediência nele estarão à sua mercê. O simples excesso de alimentação é menos importante que o apreço pelas iguarias. Seu principal uso é como artilharia para os ataques à castidade. Nisso, assim como em qualquer outro assunto, mantenha o seu homem numa condição de falsa espiritualidade. Nunca o deixe perceber o aspecto medicinal. Deixe-o quebrar a cabeça, tentando imaginar que espécie de orgulho ou falta de fé fez com que ele ficasse em suas mãos, quando, na verdade, uma simples avaliação do que ele comeu ou bebeu nas últimas 24 horas já bastaria para mostrar a ele de onde vem a munição do seu algoz, o que possibilitaria a ele, por meio de um pouquinho de abstinência, colocar em xeque todo o seu poder de persuasão. Se não houver mesmo jeito, se ele tiver mesmo de pensar sobre o lado medicinal da castidade, faça-o engolir aquela grande mentira na qual fizemos aos humanos ingleses acreditarem, que o exercício físico em excesso e a fadiga decorrente são particularmente favoráveis à castidade. É de perguntar como eles podem acreditar nisso, já que marinheiros e soldados são notoriamente lascivos.
Mas nós fizemos com que os professores secundaristas inventassem essa história. Homens interessados na castidade apenas como desculpa para participar de esportes, e que então recomendavam o esporte como favorável à castidade. Mas tudo isso é um assunto complicado demais para ser debatido no final de uma carta. Afetuosamente seu tio, Screwtape. Carta 18. Querido Wormwood, mesmo sob a batuta de Catahuspe, você deve ter aprendido na faculdade a técnica usual da tentação sexual. E já que, para nós espíritos, esse é um assunto bastante tedioso, embora seja necessário como parte do nosso treinamento, eu o ignorarei. Mas acredito que você ainda tenha muito a aprender em questões relativas a esse assunto. A exigência que o inimigo faz aos humanos assume a forma de um dilema. Ou a completa abstinência, ou a monogamia absoluta. Desde a primeira grande vitória de nosso Pai, nós fizemos com que a primeira fosse extremamente difícil para eles, e da segunda, nós fizemos, nos últimos séculos, um modo de fuga. Chegamos a isso através de poetas e romancistas, persuadindo os humanos de que uma experiência curiosa e geralmente efêmera, chamada estar apaixonado, é a única razão respeitável para o casamento. Que o casamento pode e deve fazer com que essa excitação seja permanente e que o casamento que falha nesse sentido não é mais obrigatório. Essa ideia é uma paródia nossa de uma ideia do inimigo. Toda a filosofia do inferno se baseia no reconhecimento do seguinte axioma: uma coisa não é outra coisa, e principalmente um ser não é outro ser. O que é bom para mim é bom para você, e o que é bom para você é bom para mim. O que um ganha, o outro perde. Mesmo um objeto inanimado é o que é porque exclui todos os outros objetos do espaço que ele ocupa. Se ele se expande, ele o faz por empurrar os outros objetos ou por absorvê-los. O mesmo acontece com um ser. Com os animais, a absorção assume a forma de alimentação. No nosso caso, que somos seres mais fortes, significa sugar a vontade e a liberdade dos seres mais fracos. Existir significa estar em competição. Bem, a filosofia do inimigo nada mais é do que uma contínua tentativa de escapar dessa óbvia verdade. Ele aspira à contradição. As coisas devem ser muitas e ainda assim uma única coisa. O bem para um ser deve ser o bem para outro. A essa impossibilidade ele dá o nome de amor. E essa mesma panaceia monótona pode ser detectada em tudo que ele faz, e mesmo em tudo que ele é ou que afirma ser. Assim, nem ele mesmo se contenta em ser uma simples unidade aritmética. Ele diz que é 3 ao mesmo tempo que é 1, para que toda essa bobagem de amor possa apoiar-se na sua própria natureza. No outro lado da equação, ele inclui aquela invenção obscena, o organismo, cujas partes são deturpadas para não seguir seu destino natural, a competição, e são forçadas a cooperar entre si. Seu verdadeiro motivo para fixar o sexo como método de reprodução entre os humanos fica bastante claro ao se analisar o uso que ele faz dele. O sexo pode ser, do nosso ponto de vista, algo bastante inocente. Pode ser apenas mais um modo pelo qual um ser mais forte aproveita-se de um ser mais fraco, como de fato acontece entre as aranhas, cuja fêmea conclui suas núpcias comendo o macho. Mas nos humanos o inimigo associou gratuitamente o desejo sexual com a afeição entre as partes. Ele também fez com que os descendentes dependessem dos pais, e deu aos pais o instinto de cuidar deles, produzindo assim a família, que é como o organismo, só que pior, pois seus membros são mais separados e ainda assim unidos de um modo mais consciente e responsável. Tudo isso, na verdade, é apenas mais um artifício para acumular o amor.
E agora vem a grande piada. O inimigo descreveu um homem e uma mulher casados como uma só carne. Ele não disse um casal feliz no casamento, ou pessoas que se casaram porque estavam apaixonadas. Mas você pode fazer os humanos ignorarem o fato. Você também pode fazê-los esquecer que aquele homem chamado Paulo não limitou isso a casais casados. A mera cópula, para ele, já faz deles uma só carne. Então você pode fazer com que os humanos aceitem como um elogio retórico, ao estar apaixonado, aquilo que na verdade é uma simples descrição do verdadeiro significado do intercurso sexual. O fato é que, sempre que um homem se deitar com uma mulher, ali, quer queiram, quer não, passa a existir entre eles uma relação transcendental, que depois eles terão de suportar ou desfrutar. Nós podemos fazer com que os humanos deduzam, a partir do fato inconteste, de que essa relação transcendental tem a intenção de produzir, e se ambos obedientemente a seguirem, certamente irá produzir, a afeição e a família. A falsa crença de que a mistura de afeição, medo e desejo, que dão o nome de apaixonar-se, é a única coisa que torna um casamento feliz ou sagrado. É bem fácil induzi-los a esse erro, uma vez que o estar apaixonado, pelo menos na Europa Ocidental, costuma preceder os casamentos celebrados de acordo com os desígnios do inimigo, ou seja, com a intenção de fidelidade, fertilidade e boa vontade, do mesmo modo que a emoção religiosa muitas vezes, mas nem sempre, acompanha a conversão. Em outras palavras, os humanos devem ser encorajados a acreditar que a base do casamento é uma versão distorcida e colorida de algo que o inimigo, na verdade, promete como seu resultado. Disso advém duas vantagens. Em primeiro lugar, podemos dissuadir os humanos que não possuem o dom do autocontrole de buscar o casamento como solução, porque eles não estão apaixonados. Graças a nós, a ideia de se casar por qualquer outro motivo lhes parece baixa e desprezível. Sim, eles pensam assim. Consideram a intenção de ser leal a um parceiro com vistas ao auxílio mútuo, a preservação da castidade e a propagação da vida algo inferior a uma tempestade emocional. Não esqueça de fazer com que o seu homem pense na cerimônia de casamento como algo bastante desagradável. Em segundo lugar, qualquer atração sexual, enquanto carregar consigo a ideia de casamento, será considerada amor, e o amor funcionará como um escudo para que um homem nunca se sinta culpado por se casar com uma mulher pagã, com uma tola ou com uma libertina, além de protegê-lo de todas as consequências dessa sensação de culpa. Mas na minha próxima carta falarei mais disso. Afetuosamente seu tio, Screwtape. Carta 19. Querido Wormwood, tenho meditado bastante a respeito da pergunta que você me fez na sua última carta. Se, como eu claramente demonstrei, todos os seres estão em competição devido à sua própria natureza, e que, portanto, a ideia do inimigo, o amor, é uma contradição em termos, o que se pode dizer de minhas repetidas advertências de que ele realmente ama esses vermes humanos e realmente deseja a liberdade e a existência eterna de todos eles? Espero, meu caro jovem, que você não tenha mostrado minhas cartas a ninguém. Não que isso importe, claro. Qualquer um veria que a aparência de heresia ali contida foi simplesmente acidental. A propósito, espero que você também tenha compreendido que eu estava apenas brincando quando fiz algumas referências, aparentemente não muito elogiosas, a Catarruspe. Tenho grande respeito por ele, e é claro, aquelas coisas sobre não querer defender você das autoridades não foram ditas a sério. Você sabe que pode confiar em mim para cuidar de seus interesses, mas mantenha tudo isso em segredo. A verdade é que eu, por pura falta de cuidado, dei uma escorregadela. Eu disse que o inimigo realmente ama os humanos. Isso, é claro, é impossível,
Ele é um ser e eles são seres distintos dele. O bem deles não pode ser o bem dele. Toda essa conversa dele sobre amor certamente é um disfarce para alguma outra coisa. Ele deve ter algum motivo real para criá-los e ter tanto trabalho com eles. A razão por que as pessoas falam como se ele realmente sentisse esse amor impossível deve ser o nosso total fracasso em descobrir o verdadeiro motivo. O que ele pretende fazer? É uma pergunta sem resposta. Não vejo problema em lhe dizer que essa mesma pergunta foi a grande causa da contenda entre o nosso pai e o inimigo. Quando a criação do homem foi colocada em debate e, quando mesmo nesse estágio o inimigo confessou abertamente que ele antevia um certo episódio relacionado com uma cruz, nosso pai obviamente procurou falar com ele para pedir uma explicação. O inimigo não lhe deu resposta alguma, além dessa historinha absurda sobre amor sem interesse próprio que desde então ele faz circular por aí. É claro que isso era algo que o nosso pai não poderia aceitar. Ele implorou ao inimigo para pôr tudo isso em pratos limpos e deu a ele várias oportunidades para isso. Admitiu que estava ansioso para saber o segredo. O inimigo retrucou: "Ah, como eu gostaria que você soubesse." Foi nesse ponto da conversa, imagino, que a indignação do nosso pai, por ser objeto de tamanha falta de confiança, sem nenhum motivo para tanto, fez com que ele saísse de perto da presença com uma rapidez que deu motivo para aquela ridícula história inventada pelo inimigo de que o nosso pai foi expulso do céu. Desde então, nós começamos a perceber por que o nosso opressor era tão cheio de segredos. Seu trono depende desse segredo. Os membros da sua facção frequentemente são forçados a admitir que, se algum dia nós pudermos compreender o que ele quer dizer com amor, a guerra chegaria ao fim e nós poderíamos voltar para o céu. E é aí que está a nossa grande tarefa. Nós sabemos que ele não pode realmente amar, ninguém pode, não faz sentido algum. Ah, se soubéssemos o que ele realmente está tramando. Descartamos hipótese atrás de hipótese e ainda assim não descobrimos. Contudo, não devemos nunca perder a esperança. Teorias cada vez mais refinadas, dados e mais dados, recompensas cada vez maiores para os pesquisadores que conseguem fazer progresso, mais e mais castigos terríveis para os que fracassam. Tudo isso, se feito com grande rapidez até o fim dos tempos, infalivelmente será bem sucedido. Você reclama que a minha última carta não deixa claro se eu considero estar apaixonado um estado desejável para um humano ou não. Mas, francamente, Wormwood, esse é o tipo de coisa que se espera que eles perguntem a si mesmos. Deixe-os discutir se o amor, o patriotismo, o celibato, velas no altar, a abstinência de álcool ou a educação são bons ou ruins. Será que você não percebe que não existe uma resposta? Nada importa, exceto a tendência que determinado estado de espírito terá em determinadas circunstâncias para deixar um paciente mais próximo do inimigo ou mais perto de nós. Portanto, seria ótimo fazer o paciente decidir se o amor é bom ou ruim. Peço-lhe que o deixe decidir contra o amor. Se ele for o tipo de homem arrogante que desdenha o corpo, mas que aprecia os pequenos prazeres, e que acredita que isso é um tipo de pureza, alguém que tem grande prazer em escarnecer daquilo que seus semelhantes apreciam, instile nele um ascetismo arrogante. E então, quando você tiver separado sua sexualidade de tudo aquilo que a humaniza, faça-a pesar sobre ele de um modo ainda mais brutal e cínico. Se, por outro lado, ele for um homem emotivo e crédulo, deixe-o ler poetas menores e aqueles romancistas de quinta categoria da velha guarda, até ele acreditar que o amor é algo irresistível e, de algum modo, intrinsecamente meritório. Essa crença não será de grande ajuda para engendrar a falta de castidade usual,
mas é uma fórmula imbatível para ocasionar os adultérios prolongados, justos, entre aspas, românticos e trágicos, os quais terminam, se tudo der certo, em assassinatos e suicídios. Se isso falhar, poderá ainda ser usado para guiar o paciente em direção a um casamento útil, pois o casamento, apesar de ser uma invenção do inimigo, também tem sua utilidade. Suponho que haja várias jovens que moram na vizinhança do seu paciente, as quais faria da vida cristã algo intensamente difícil se você conseguisse convencê-la a se casar com uma delas. Por favor, envie-me um relatório a respeito da sua próxima carta. Enquanto isso, que fique bem claro para você que estar apaixonado não é, em si, necessariamente favorável para nós ou para o outro lado. É apenas uma situação que tanto nós como o inimigo tentamos explorar, como a maioria das coisas capazes de deixar os humanos em algum estado de excitação, como a saúde e a doença, a velhice e a juventude, a guerra e a paz. Estar apaixonado é, do ponto de vista da vida espiritual, apenas matéria-prima. Afetuosamente seu tio, Screwtape. Carta número 20. Querido Wormwood, percebo com grande pesar que o inimigo, pelo menos por enquanto, pôs um violento fim a seus ataques diretos à castidade do paciente. Você deveria saber que ele sempre faz isso no fim, e deveria ter parado antes de chegar a esse estágio. Pois, do jeito que as coisas estão, o seu homem agora descobriu uma perigosa verdade, que esses ataques não duram para sempre. Consequentemente, você não pode utilizar novamente aquilo que é, no fim das contas, a nossa melhor arma. A crença dos humanos ignorantes de que não há esperança de livrar-se de nós, a não ser rendendo-se a nós. Você já tentou persuadi-lo de que a castidade faz mal à saúde? Ainda não recebi nenhum relatório seu sobre as jovens da vizinhança. Eu gostaria de tê-lo quanto antes, pois, se não pudermos usar a sexualidade dele para torná-lo libidinoso, devemos tentar usá-la para promover um casamento desejável. Enquanto isso, eu gostaria de lhe dar algumas dicas sobre o tipo de mulher, o tipo físico, quero dizer, por quem ele deve ser encorajado a se apaixonar. Se apaixonar-se for o melhor que conseguirmos fazer. É claro que, de modo mais rude e direto, são espíritos bem mais baixos do que eu e você, na baixa hierarquia, que decidem essa questão. É tarefa desses grandes mestres criar, em todas as eras, uma orientação errada para aquilo que pode ser chamado de gosto sexual. Eles fazem isso manipulando o pequeno círculo de artistas populares, estilistas e publicitários que determinam o que está na moda. O objetivo é afastar cada sexo dos membros do outro sexo com os quais estão mais propensos a contrair casamentos férteis, felizes e espiritualmente cooperativos. Assim, há séculos nós cantamos vitórias sobre a natureza, até o ponto de fazer com que certas características secundárias do homem, tais como a barba, sejam desagradáveis para quase todas as mulheres, e há mais aí do que você pode supor. Quanto ao gosto masculino, nós chegamos a uma ampla variedade. Certa vez, conseguimos voltá-lo para um tipo de beleza mais aristocrático e escultural, misturando a vaidade dos homens com seus desejos e encorajando a raça a se multiplicar, principalmente através das mulheres mais perdulárias e arrogantes. Em outra época, selecionamos um tipo tão exageradamente feminino, tão débil e lânguido, de tal forma que a tolice e a covardia e toda a falsidade e estreiteza mental em que geral as acompanham chegaram a ser consideradas valiosas. Atualmente você está na direção contrária.
A era do jazz sucedeu à era da valsa, e agora instruímos os homens a gostar de mulheres cujos corpos pouco se distinguem de corpos de meninos, já que este é um tipo de beleza ainda mais transitório que os outros. Exacerbamos o horror crônico que as mulheres têm de envelhecer, com excelentes resultados. E fazemos com que fiquem menos dispostas a ter filhos e sejam menos capazes de tê-los. E não é só isso. Conseguimos aumentar a liberdade com que a sociedade permite se representar o nu explícito, não o verdadeiro nu, na arte e sua exibição nos palcos e nas praias. É tudo uma farsa, é claro. Todas as figuras na arte popular são desenhadas de modo falso. As verdadeiras mulheres, dentro dos maiôs de banho ou em roupas colantes, são, na verdade, apertadas e arrumadas de um modo que faz parecer mais firmes, mais magras e mais andrógenas do que a natureza permitiria a uma mulher adulta. Como resultado, estamos cada vez mais direcionando o desejo masculino para algo que não existe, tornando o papel da estética na sexualidade cada vez mais importante e, ao mesmo tempo, fazendo com que seja cada vez mais impossível corresponder às suas exigências. É fácil prever o que vem depois disso. Essa é a estratégia em uso atualmente. Mas dentro dessa estrutura, você perceberá que ainda é possível direcionar o desejo do seu paciente para outras opções além dessas duas. Você descobrirá, se observar atentamente o coração dos homens, que eles são assombrados por pelo menos duas mulheres imaginárias. Uma Vênus terrena e outra infernal, e que o desejo deles difere em qualidade dependendo do objeto. Há o tipo de mulher pelo qual o desejo do homem agrada naturalmente ao inimigo. Imediatamente une-se à caridade, é obediente ao casamento, está totalmente colorido por aquela luz dourada da reverência e da naturalidade que detestamos. Há outro tipo que ele deseja violentamente, um tipo que é mais bem utilizado quando tentamos afastá-lo por completo do casamento. Mas é o tipo que, mesmo dentro do casamento, o homem estaria tentado a tratar como escravo, ídolo ou cúmplice de seus atos ruins. Seu amor pela primeira pode implicar aquilo que o inimigo chama de mal, mas não intencionalmente. O homem poderia desejar que essa Vênus não fosse a esposa de outro e lamentar o fato de não poder amá-la legitimamente. Mas, com o segundo tipo, o que ele deseja é sentir o mal, é o sabor picante que ele procura. No rosto, ele busca um traço de animalidade visível, ou de mau humor, ou de dissimulação, ou de crueldade. No corpo, algo bem diferente daquilo que ele geralmente chama de beleza. Algo que ele talvez até descreva no momento de lucidez como feiura, mas que por meio de nossas habilidades pode exacerbar uma obsessão particular. A verdadeira utilidade da Vênus infernal é, sem dúvida, como prostituta ou amante. Mas, se o seu homem for cristão, e se ele já tiver experiência para lidar com as bobagens do amor irresistível, que para tudo arranja justificativa, é possível induzi-lo a casar-se com ela. Você terá falhado em relação à fornicação e ao pecado solitário, mas há outros métodos mais indiretos de usar a sexualidade de um homem para levá-lo à ruína. E posso dizer a você que eles não são apenas eficazes, mas muito prazerosos. A infidelidade que eles produzem é de um tipo duradouro e raro. Afetuosamente seu tio, Screwtape. Carta número 21. Querido Wormwood, sim, um período de tentação sexual é um excelente momento para introduzir um ataque secundário à irritabilidade do paciente.
pode até mesmo ser o ataque principal, contanto que ele perceba como secundário. Mas aqui, como em tudo mais, você deve preparar o terreno para o seu ataque moral, obscurecendo o intelecto dele. Os homens não se enfurecem pela mera adversidade, e sim pela adversidade oriunda da ofensa. E perceber algo como ofensa depende de sentir que uma reivindicação legítima foi-lhe negada. Portanto, quanto mais reclamações o paciente tiver sobre a vida, induzidas por você, mais frequentemente ele se sentirá ofendido e, como consequência, mais mal-humorado ficará. Bem, você já deve ter notado que nada o deixa mais facilmente furioso do que descobrir que um certo período de tempo, o qual julgava ter à sua disposição, foi inesperadamente tirado dele. É a visita inesperada, quando ele espera ter uma noite mais tranquila, ou a mulher tagarela do amigo, que aparece quando ele esperava ter um tete-a-tê com um amigo apenas, que podem deixá-lo irritado. Mas ele não é ainda tão pouco caridoso ou preguiçoso a ponto de essas pequenas exigências da sua cordialidade serem, em si mesmas, excessivas para ele. Elas o irritam porque ele vê o tempo como prioridade e sente que está sendo roubado. Você deve, portanto, sempre proteger na mente dele a curiosa premissa de que o meu tempo pertence a mim. Deixe-o sentir que começa cada dia como legítimo proprietário de 24 horas. Deixe-o sentir que aquele pedaço de sua propriedade que tem de ceder a seus empregadores é um tributo muito pesado. E que aquela outra porção de tempo que ele cede aos deveres religiosos é uma generosa doação. Mas ele jamais deve duvidar de que a soma total de tempo que sofreu essas deduções era, de algum modo misterioso, um direito de nascença. Você tem, portanto, uma tarefa bastante delicada. A premissa que você deseja que ele continue a ter é tão absurda que, uma vez questionada, nem mesmo nós conseguimos encontrar a mais pífia argumentação em sua defesa. O homem não pode produzir nem reter um único momento do tempo. Todo o tempo lhe é concedido como uma dádiva. Do contrário, ele poderia muito bem considerar o Sol e a Lua seus bens móveis. Ele também está, em tese, determinado a servir totalmente o inimigo, e se o inimigo aparecesse fisicamente para ele e exigisse o tempo integral dele durante um dia inteiro, ele não se negaria. Ele ficaria imensamente aliviado se esse dia não envolvesse nada mais trabalhoso do que ouvir a conversa de uma mulher tola. E ficaria aliviado quase a ponto da decepção se por meia hora durante esse dia o inimigo dissesse: agora você está livre para se divertir. Mas até mesmo ele se dará conta, se meditar sobre isso um instante, de que na verdade ele se encontra todos os dias nessa situação. Assim, quando falo de preservar essa premissa na mente dele, a última coisa que desejo que você faça é fornecer-lhe argumentos para defendê-la, pois eles não existem. Sua tarefa é de caráter puramente negativo. Não deixe que os pensamentos dele se aproximem nem um pouco dessa premissa. Deixe-a envolta pela escuridão, e no centro dessa escuridão, deixe que o sentimento dele, de propriedade do tempo, descanse em paz, em constante funcionamento e jamais examinado. O sentimento de posse, em geral, sempre deve ser encorajado. Os humanos sempre fazem reivindicações quanto às suas posses que soam igualmente engraçadas aos ouvidos tanto do céu quanto do inferno, e devemos encorajá-los a continuar assim. Muito da moderna resistência à castidade advém da crença dos homens de que são donos de seus corpos,
que são como vastos e perigosos domínios, pulsando com a energia que fez os mundos, nos quais eles se encontram sem o consentimento deles e dos quais podem ser expulsos ao bel prazer do outrem. É como se um pequeno príncipe colocado pelo pai por amor no comando de alguma grande província, sob a regência real de seus sábios conselheiros, passasse a imaginar que ele realmente é dono de todas as cidades, florestas e sementes, do mesmo modo que é dono dos bloquinhos de montar com que brinca no chão da creche. Nós produzimos essa sensação de posse não apenas por meio do orgulho, mas também pela confusão. Nós ensinamo-lhes a não notar os diferentes sentidos do pronome possessivo, as sutis diferenças desde meus livros, passando por meu cachorro, meu empregado, minha mulher, meu pai, meu mestre e meu país, até meu Deus. Nós podemos ensiná-los a reduzir todos esses sentidos ao de minhas botas, o meu de posse. Mesmo na creche, uma criança pode aprender a referir-se, quando diz meu ursinho, não ao velho objeto de afeição com que se estabelece uma relação especial, pois é isso que o inimigo irá ensinar-lhes se não tivermos cuidado. E sim, o ursinho que eu posso desfazer em pedacinhos se eu quiser. E do outro lado da balança, nós ensinamos aos homens o dizer meu Deus, num sentido não muito diferente daquele de minhas botas, ou seja, o Deus a que posso recorrer devido a meus valiosos serviços prestados, ou o Deus que eu exploro no púlpito, o Deus em que fiz a minha morada. E durante todo o tempo, a grande piada é que a palavra meu, no sentido puramente possessivo, não pode ser pronunciada por um ser humano sobre coisa alguma. A longo prazo, tanto o nosso pai quanto o inimigo dirão meu de todas as coisas existentes, e especialmente de cada homem. No fim, os humanos saberão, esteja certo, a quem seu tempo, suas almas e seus corpos realmente pertencem. E com certeza não pertencem a eles, independente do que aconteça. Por agora o inimigo diz, meu, de todas as coisas com base no fundamento legalista e pedante de que foi ele quem as criou. Nosso pai espera no fim dizer, meu, de todas as coisas com base no fundamento mais realista e dinâmico da conquista. Afetuosamente seu tio, Screwtape. Carta 22. Querido Wormwood. Ora, então o seu paciente está apaixonado e está sentindo o pior tipo de amor que existe por uma moça que nem sequer aparece no relatório que você me enviou. Talvez você tenha interesse em saber que o pequeno desentendimento que você tentou causar com a polícia secreta sobre algumas expressões descuidadas numa de minhas cartas já foi passado a limpo. Se você contava com isso para obter os meus favores, verá que está enganado. Você pagará por isso e também pelos seus outros erros. Por enquanto, envie um anexo livrinho recém-publicado a respeito da Casa de Correção para Tentadores Incompetentes. É ricamente ilustrado. Aposto que você achará extremamente interessante. Examinei o dossiê dessa moça e fiquei horrorizado com as minhas descobertas. Não é apenas uma moça cristã, mas bastante cristã. Uma moça vil, sorrateira, de sorrisinho afetado, recatada, monossilábica, tímida, insípida, insignificante, virginal e comum. Uma criaturinha repulsiva, ela me dá vontade de vomitar. Seu mau cheiro exala das páginas do dossiê e queima os dedos. Fico possesso ao ver o quanto o mundo piorou. Em outras eras, nós a colocaríamos numa arena. Gente desse tipo foi feita para isso. Não que ela talvez fosse de grande proveito ali, tampouco. Uma farsante de duas caras, conheço bem o tipo. O tipo de pessoa que parece que vai desmaiar se vir sangue, mas capaz de morrer com um sorriso no rosto.
uma farsa da cabeça aos pés. Tem um ar de santinha, mas ainda assim é capaz de fazer comentários espirituosos e divertidos. O tipo de gente que me acharia ridículo. Uma vestalzinha asquerosa e insípida, e ainda assim pronta a atirar-se nos braços daquele idiota como qualquer outro animal reprodutor. Por que o inimigo não a faz voar pelos ares por conta disso, se ele é tão fanático pela virgindade, em vez de ficar só olhando lá de cima, sorrindo? No fundo, ele é um hedonista. Todos aqueles jejuns, vigílias, martírios e cruzes são só fachada, ou são como a espuma do mar. Lá no mar dele, existe prazer e mais prazer, e ele não guarda nenhum segredo a respeito. A sua mão direita há delícias eternas. Que nojo! Não acho que ele tenha a menor noção daquele mistério elevado e austero que alcançamos na nossa visão angustífica. Ele é vulgar, Wormwood. Tem uma mente burguesa. Ele encheu o seu mundo de prazeres. Existem coisas para os humanos fazerem o dia todo, sem que eles se importem nem um pouco. Dormir, lavar roupa, comer, beber, fazer amor, jogar, rezar, trabalhar. Tudo isso tem de ser pervertido para que passe a ter algum valor para nós. Nós entramos nessa batalha em cruel desvantagem. Nada está naturalmente a nosso favor. Não que isso sirva de desculpa para você. Em breve cuidarei de você. Você sempre me odiou e sempre foi insolente quando teve coragem para sê-lo. É óbvio, então, que o seu paciente passará a conhecer a família dessa mulher e todo o seu círculo de amizades. Será que você não percebeu que a própria casa, aonde ela mora, é um lugar onde ele jamais deveria ter entrado? Todo o ambiente exala aquele odor mortal. Até o jardineiro, que só trabalha lá há 5 anos, começa a adquiri-lo. Até os convidados, depois de passarem lá um fim de semana, vão embora carregando um pouco desse odor. O cão e o gato estão impregnados dele. É uma casa cheia de mistério impenetrável. Temos certeza, é uma questão de princípios básicos, de que cada membro da família obviamente está se aproveitando dos outros de alguma maneira, mas não conseguimos descobrir como. Eles protegem com unhas e dentes, como o próprio inimigo, o segredo do que está por trás de toda essa simulação de amor altruísta. Toda a casa e o jardim não passam de uma grande obscenidade. Tem uma semelhança repulsiva com a descrição que certo escritor humano fez do paraíso. As regiões onde há apenas vida e onde, portanto, tudo aquilo que não for música será silêncio. Asterisco. Trecho de um dos Unspoken Sermons de George MacDonald, The Hands of the Father. Música e silêncio. Como detesto os dois. Deveríamos ser eternamente gratos ao fato de que desde que nosso pai entrou no inferno, bem antes do que os humanos, contando em anos-luz, poderiam imaginar, nenhuma polegada do espaço do inferno, em nenhum momento do tempo do inferno sucumbiu a qualquer dessas duas forças abomináveis. Tudo foi ocupado pelo ruído. O ruído, o grande dinamismo, a expressão audível de tudo que é eufórico, brutal e viril. O ruído, a única coisa que nos protege dos ressentimentos estúpidos, dos receios sem esperança e dos desejos impossíveis. No fim, transformaremos todo o universo em ruído. Já fizemos grandes avanços nesse sentido quanto à Terra. No fim de tudo, as melodias e os silêncios do céu serão esmagados pelo ruído. Mas eu admito que ainda não somos barulhentos o bastante, nem mesmo estamos perto disso. Mas a nossa pesquisa continua. Enquanto isso, você, seu sujeitinho asqueroso. Entre colchetes. Nesse ponto, o manuscrito é interrompido e retomado com caligrafia diferente. Acabo de descobrir que, no calor da composição, sem querer assumi a forma de uma enorme centopeia.
Assim sendo, ditarei o restante para o meu secretário. Agora que a transformação está completa, percebo que este é um fenômeno periódico. Alguns boatos a respeito disso foram parar aos ouvidos humanos, e um relato distorcido aparece no poeta Milton, com um adendo ridículo. Ele disse que essas mutações são uma espécie de punição que nos foi imposta pelo inimigo. Um escritor mais moderno, um sujeito chamado Pichat, algo assim, conseguiu, no entanto, capturar a verdade. A transformação acontece de dentro para fora e é uma gloriosa manifestação daquela força vital que o nosso pai idolatraria se ele não idolatrasse apenas a si próprio. Na minha forma atual, sinto-me ainda mais ansioso para vê-lo, Wormwood, para unir-me a você num eterno abraço. Assinado Canafíbio, em nome de sua altivez abismal, subsecretário